Bem, vencido o primeiro delito em estudo hoje, passaremos para o segundo, que é o delito de introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. O artigo para este delito é o 164 do Código Penal, que traz a seguinte redação, como vocês podem ver: introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem o consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. Bem, o objeto jurídico deste delito tutela a inviolabilidade da posse ou propriedade do bem imóvel contra as ações danosas de animais que nele são introduzidos, os quais destroem plantações ou vegetais, cercas e etc. Tem como sujeito passivo o possuidor ou o proprietário do bem imóvel. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, exceto o proprietário. Para o doutrinador Noronha, é possível que o proprietário seja sujeito ativo, quando a propriedade se encontra legitimamente na posse de terceira pessoa e introduzir animais para danificar a propriedade. Nelson Gria discorda. Bem, o terceiro delito em estudo é o delito de dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico, que tem previsão legal no artigo 165 do Código Penal, que traz a seguinte redação: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Bem, esse delito tutela o patrimônio histórico, artístico e arqueológico, tendo como sujeito ativo qualquer pessoa, inclusive o proprietário da coisa tombada, e o sujeito passivo a União, os territórios, estados e municípios, primariamente e secundariamente o particular, quando este for proprietário da coisa tombada danificada. Tipo objetivo: as condutas tipificadas são as mesmas do crime de dano. O objeto material será exclusivamente o valor móvel tombado pela autoridade em virtude do valor artístico, histórico ou arqueológico. Por isso, coisa em processo de tombamento não será tipificado pelo artigo. Bem, o elemento subjetivo é o dolo constituído pela vontade livre e consciente de danificar a coisa móvel tombada. Então é indisponível que o sujeito ativo saiba que o imóvel está tombado. O desconhecimento que a coisa está tombada será considerado erro do tipo. A consumação se dá quando ocorre o dano efetivo. A tentativa será possível por se tratar de um crime material. E a classificação doutrinária é a seguinte: é um crime comum, doloso, comissivo ou omissivo, material e instantâneo. E a ação penal é pública incondicionada. Bem, pessoal, cabe uma ressalva aqui no que diz respeito ao artigo 65, que ele foi revogado tacitamente pelo artigo 63 da Lei 9.605/98, cujo teor é o seguinte: alterar o aspecto ou a estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Bem, para finalizar, o último delito, não se distancie de mim, por favor, preste atenção. E o último delito é o do 166 do Código Penal, que diz o seguinte: alterar sem licença da autoridade competente o aspecto de local especialmente protegido por lei. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. O bem jurídico é o patrimônio. A ação típica é alterar. Alterar é mudar, transformar, tirar as características originais. O objeto da ação deve ser local protegido. Local não é coisa, mas uma área, região ou lugar.
O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O sujeito passivo será propriamente o Estado. Secundariamente, poderá ser sujeito passivo proprietário ou possuidor do local protegido, observada a isenção de pena imposta pelos artigos 181 e 183 do Código Penal para determinados sujeitos passivos especiais, como cônjuge, ascendente, descendente. O elemento subjetivo é o dolo, com especial consciência de que o local é protegido. Consuma-se o crime com alteração de aspecto do local. A tentativa é admissível, a classificação do crime é como comum, doloso, material e instantâneo e ação penal é pública incondicionada, observados os dispostos do artigo 182 e 183 do Código Penal. Aqui finalizo o nosso trabalho. Sucesso para vocês e